E são prontos para mais 17 fatos perturbadores, tristes e darks sobre Overlord, meus amigos. Então deixa o like, se inscreve no canal e agora, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, vocês se lembram do Ampetiff Kokodou? Esse cara que é um dos membros líderes dos 8 Dedos de Hestísia, uma organização que trafica escravos e tudo mais. Esse cara que é um lixo da sociedade e fez muito mal para muitas pessoas inocentes. Como muitos de vocês já sabem, ele é homossexual, mas o que vocês podem não saber é que durante o episódio 9 da segunda temporada, ele queria moler e violar o Klimb, meus amigos. As intenções dele ali eram simples: abusar do Klimb e então cortar sua cabeça fora, para então mandar ela para Renner como uma piada pervertida e doentia. Em segundo lugar, e falando nos líderes dos 8 Dedos, vocês se lembram que uma delas é Hilma Cogniles, certo? Essa mulher que, se não fosse uma criminosa horrenda, seria uma milf de respeito nos animes? Sinceramente, Maruema, mó desperdício de personagem menor. Então, o que alguns podem não saber é que ela foi torturada pelo Kyorukou, aquele guardião de área que é uma barata dentro de Nazarick. Porém, a tortura dele não é uma coisa normal não, amigos, é uma coisa muito bizarra. O interior do corpo da Hilma foi basicamente comido repetidas vezes por baratas, enquanto ela ainda estava viva. Então ela seria curada pelo Mari apenas para que o processo fosse repetido novamente e novamente. Agora pensa, não apenas ser comido vivo de dentro para fora, como também ser feito por baratas. Eu não sei não, eu acho que eu enlouqueceria completamente. Em terceiro lugar, e ainda falando sobre a Hilma, porque as coisas não pararam apenas com a tortura de ser comida viva por baratas, meus companheiros, não acabou aí não. Depois de toda aquela tortura vinda por baratas, ela estava completamente mudada, ela era outra pessoa mentalmente, a bicha estava quebrada quase. Após tudo acabar, a Hilma estava extremamente magra e frágil, porque ela não podia comer comida sólida, não dava de jeito nenhum, já que sempre que ela tentava comer, isso traria de volta as lembranças de quando ela era comida de dentro para fora pelas baratas, o que fazia com que ela vomitasse tudo em seu estômago e, claro, ficasse extremamente desnutrida. Ou seja, a mina ficou tão traumatizada, mas tão traumatizada que ela foi quebrada por eles, basicamente. Em quarto lugar, e vocês se lembram do Ningun, certo, amigos? O cara que eu falei alguns vídeos atrás, que pertence à escritura solar da Theocracia Slane, que o Ainz aniquilou na primeira temporada de Overlord. Embora nós tenhamos visto o Ningun e um monte de Zeningens morrendo junto com ele naquele dia, na verdade, a maior parte da escritura solar morreu naquele dia, não foi tipo apenas um ou dois grupinhos, quase todo mundo foi de berço, quase geral foi aniquilado. Os que não morreram nas mãos do Ainz foram levados para Nazarick para interrogatório, e vocês sabem que os interrogatórios lá são um pouco brutais demais, levando o resto deles à morte durante isso. E não apenas isso, como também, depois que eles morreram, eles se tornaram corpos para o Ainz usar invocação dos mortos-vivos, não deixando eles descansarem nem após a sua morte. Em quinto lugar, e ainda falando sobre a escritura solar, embora a maior parte deles tenha morrido pelo Ainz ou pela tortura, eu ainda preciso bater palmas e dizer que tiveram sobreviventes a tudo isso também, amigos. Nem todos morreram com essas duas coisas, porém o resto teve um destino muito pior do que a morte, já que em vez de se tornarem mortos-vivos, eles se tornaram experimentos do próprio Demiurgo. Sim, eles caíram nas mãos dele. Logo nas mãos dele. Vocês sabem o quanto que o Demiurgo adora brincar com humanos, certo? Aqui não foi diferente. Para criar ódio entre eles e tudo mais, eles foram forçados a votar naqueles que os membros seriam cortados e em quem comeria eles. Exatamente, eles comeram uns aos outros sob o comando do Demiurgo. Em sexto lugar, e continuando na época da primeira temporada agora, vocês lembram muito bem do massacre que aconteceu no vilarejo de Carne, certo? É impossível esquecer daquilo porque foi bem no comecinho do anime mesmo. Durante aquele incidente, um cavaleiro loiro chamado Belios tentou fazer atos não consentidos com a Henry, forçando ela a fazer coisas sujas com ele, e quase teve sucesso com isso. Porém, ele foi parado pelo próprio pai da Henry, que protegeu a sua filha, porém foi morto pelo mesmo cavaleiro logo em seguida. Em sétimo lugar, e esse já é um fato bem perturbador, mas vocês sabem que os Trolls em Overlord são tanto quanto distorcidos.
certo? Pois bem, um dos costumes estranhos da cultura dos Trolls é que para eles, fetos de até 6 meses são considerados uma iguaria dentro do reino dos Trolls. Exatamente, fetos de até 6 meses para eles são a maior das iguarias, uma comida deliciosíssima que poucos podem comer. E não apenas isso, como eles também servem isso apenas para os convidados mais honoráveis deles. Então, a menos que você seja uma pessoa muito importante ou que eles te considerem muito, eles nunca irão servir um feto para você, um fetinho assado para você. Em 8º lugar, e ainda falando sobre os Trolls e suas culturas diferentes das humanas, os Goblins também são usados por eles. Vocês sabiam disso? Os Goblins são usados como soldados de infantaria de seu exército como descartáveis, já que se eles morrerem ou viverem, não importa nada para os Trolls. Afinal, no final do dia, os Goblins são insetos para eles. Além de que, os Goblins também são usados como comida pelos Trolls e por outras espécies poderosas na floresta de Tob. Eu não gosto de Goblins, mas dá pra ver o quanto que eles sofreram. O Goblin Slayer à prova. Em 9º lugar, vocês se lembram bem do grupo de Workers Foresight, certo? Eu já falei deles em vários vídeos de curiosidades aqui no canal, inclusive são bem frequentes, inclusive. Então, depois que a Arche, um dos membros do Foresight, foi morta pela Shalltear, as coisas não acabaram apenas com a sua morte não, afinal Nazarick é cheio de doente. Embora todo mundo no mundo de Overlord seja um bando de doente. Depois que a Arche foi morta pela Shalltear, a Intom usou seus insetos labiais para roubar as cordas vocais da Arche, conseguindo uma nova voz e podendo criar armadilhas com ela caso ela queira. Inclusive, uma curiosidade sobre as duas personagens, tanto a Arche quanto a Intoma tem a mesma seiyuu no Japão e nos Estados Unidos, no caso a dublagem em inglês, ou seja, elas têm a mesma voz, o que é bem interessante também. Em 10º lugar, e continuando com a Arche, como eu disse anteriormente, as coisas não acabaram apenas perdendo a sua voz e, bom, a sua vida. Depois de ser morta e ter suas cordas vocais retiradas, a cabeça da Arche foi dada para o Silk Hat Demon, o que, para aqueles que não sabem, os Silk Hat Demons são seres que podem equipar cabeças de magos e então usar poderes que aquelas cabeças possuíam. E além de dar sua cabeça para um Silk Hat Demon, o Demiurgo tirou toda a sua pele para si mesmo, enquanto o resto que sobrou do seu corpo foi dado de comida para os mortos-vivos. Realmente nada foi desperdiçado, os caras não têm desperdício de recursos em Nazarick, meus amigos. Em 11º lugar, e falando na Arche ainda, vocês se lembram das irmãs gêmeas dela que ficaram para trás em uma cena extremamente triste no anime, onde elas até se perguntam quando que a irmã vai voltar e tudo mais? Então, em outro vídeo eu comentei sobre como depois que a Arche sumiu, suas irmãs foram vendidas como escravas pelos seus próprios pais, porém depois disso elas ainda tiveram um desfecho final. Elas morreram por overwork, que se você não sabe é basicamente trabalhar demais, excesso de trabalho, essas coisas, sabe? Elas trabalharam até a morte, literalmente. Então sim, não apenas foram vendidas pelos seus próprios pais após a sua irmã sumir, como também elas tiveram um final bem triste, na verdade. Em 12º lugar, e falando sobre como a Arche teve sua pele arrancada pelo Demiurgo, em Nazarick, a maior parte dos pergaminhos de feitiços são feitos a partir de pele humana. E não é peles humanas tiradas de batalhas que eles lutam, não, é diferente. O Demiurgo tem um rancho chamado Fazenda Feliz pela comunidade de Overlord, onde lá ele cria humanos e então os abate para pegar suas peles para criar pergaminhos. E não apenas isso, como pergaminhos feitos de crianças são ainda mais eficazes e eles dão mais prioridade a isso. Crianças é o que eles mais gostam de fazer, pergaminhos. Em 13º lugar, e o rancho é um lugar bem organizadinho, tá bom, meus amigos? Não é qualquer coisinha não. Para conseguir colher uma quantia de pele humana o suficiente, o Demiurgo veio com uma ideia brilhante, que seria revitalizar suas peles através da magia de cura, depois de esfolar as vítimas para suas peles em primeiro lugar. Dessa forma, a pele da mesma pessoa pode ser cultivada várias e várias vezes para que ele lucre ainda mais. Exatamente, ele faz questão de que eles sofram o máximo possível enquanto lucra o máximo possível. Em 14º lugar, e ainda falando sobre os pergaminhos, onde nós sabemos que o Demiurgo não pararia apenas em cultivar as peles humanas. Com a meta de criar um pergaminho do mais alto nível que possa haver em qualquer lugar desse mundo, o Demiurgo ainda usa magia de charme para forçar que as raças diferentes dentro da Fazenda Feliz cruzem
cruzem entre si. Assim, novas raças mais fortes e saudáveis poderiam aparecer como híbridos, dando a ele novas peles que talvez possam levar mais perto do seu tão esperado pergaminho da mais alta qualidade. Em 15º lugar, e falando sobre atos perversos para com humanos, a Rainer não passa muito longe disso não. Essa mulher é completamente louca. Vocês se lembram de quando ela doou comida para um orfanato, onde pareceu ser uma ação bonitinha e digna de uma princesa? Então, a comida que ela doou estava envenenada. Sim, ela fez isso para diminuir o valor do seu karma e cumprir os requisitos para abrir a semente da corrupção, e assim conseguir finalmente mudar para a raça Imp, uma raça demoníaca que ela queria se tornar. Ela usou as crianças do orfanato como meio de sua grande traição e mudança de raça, e eu só posso dizer que pobres crianças. Em 16º lugar, e agora falando sobre o mundo real de Overlord e o nosso futuro. No mundo antigo do Momonga, no caso a Terra onde ele vivia antes de ir para o Novo Mundo, as coisas estavam bem ruins. A Terra onde ele estava no ano de 2138, como já sabemos, além de que ele era um mundo distópico completamente ferrado, mas ele era tão ferrado e poluído que chuvas ácidas eram extremamente comuns e não existia vida selvagem nenhuma no planeta. Isso aí é Overlord nos mostrando o nosso futuro se nós não mudarmos, porque sinceramente o mundo já está acabando com o aquecimento global. E agora por último, mas não menos importante, em 17º lugar, e falando nas chuvas ácidas que abateram o mundo do Momonga. As chuvas ácidas não foram as únicas coisas afetadas pela poluição do planeta não, meus amigos. Teve coisa pior ainda. Até mesmo os oceanos da Terra estavam extremamente contaminados com várias toxinas diferentes, que assim não existia sobreviventes nele. Todos os peixes, plantas e tudo mais que existe dentro do mar, tudo isso foi de berço por causa das toxinas que estavam nele, tornando inviável qualquer vida habitar no mar e claro, não sendo mais usável para quaisquer humanos que gostavam da água do mar no passado desse mundo. E antes de encerrar, se você gosta de vídeos de Overlord, considere se inscrever aqui no canal, eu tenho muitos vídeos que eu sei que você vai gostar também. Deixe o likezão também porque ele me ajuda muito. E agora, eu fui.